Paz, irmãos, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você foi salvo pela tua fé em Jesus, mas afinal de contas, você foi salvo do quê? Né? Já parou para pensar nisso? Então, se a gente for pensar na resposta dessa pergunta, muita gente vai dizer: "Ah, eu fui salvo do inferno". É verdade? É verdade. Se você crê em Jesus como teu Senhor, teu Salvador, e você vive em obediência a Ele, você foi salvo do inferno. Mas isso não é toda a verdade. Eu queria ler com vocês alguns textos aqui da palavra para te lembrar de algo que é explícito na palavra de Deus, mas que muitas vezes, por não estar muito ligado à realidade que as pessoas vivem, mesmo dentro da igreja, as pessoas acabam não crendo nessa palavra e falam muito pouco sobre ela. Eu queria ler com vocês lá em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que a obra de Jesus é salvar o povo dos pecados. Salvar o povo não apenas da condenação do inferno, mas salvar o povo dos pecados. Quer mais um texto que fala sobre isso? Quando João Batista falava sobre Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista ele diz o seguinte a respeito de Jesus. E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perceba então que a obra de Jesus, a obra do Cordeiro de Deus, é tirar o pecado do mundo. Quer dizer que o pecado vai deixar de existir no mundo? Não, mas quer dizer que para aqueles que servirem, que seguirem a Jesus, o pecado vai ser retirado da vida deles. E aí algumas pessoas podem falar assim, mas é a condenação do pecado, mas não é só isso que o texto diz. Né? Diz que o pecado vai ser tirado da vida dessas pessoas. Não apenas a condenação, não apenas o inferno. Vamos lá para Romanos. Romanos, um capítulo que eu gosto demais, capítulo 6 de Romanos. Essa verdade é repetida N vezes. Eu queria ler com vocês Romanos, capítulo 6. A gente vai ler o versículo 14, que diz o seguinte: Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que o pecado não vai mais nos dominar. Versículo 18. Vocês foram libertos do pecado, ou vocês foram libertados do pecado, e tornaram-se escravos da justiça. Então fala que nós já não somos escravos do pecado, nós somos libertados do pecado. Versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, olha que Paulo está falando assim no passado. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Quer dizer, se nós éramos, é porque agora em Jesus nós não somos mais escravos do pecado. Versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Você vê que Paulo aqui novamente diz que nós fomos libertados do pecado. Esses textos aqui, tantos outros textos, mostram uma realidade para a gente que muitas vezes a gente não vive e às vezes a gente, por não viver, acaba não crendo dessa maneira. Mas nós não temos que, interpretar a Bíblia baseado naquilo que a gente vive. Nós devemos viver baseado no conhecimento que as Escrituras trazem para as nossas vidas. E a Escritura diz que Jesus ele veio para nos salvar dos nossos pecados. A Escritura diz que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. A Escritura diz que nós não somos mais escravos do pecado, que nós somos libertados do pecado e que nós não podemos mais deixar o pecado dominar sobre o nosso corpo mortal. Então, tem uma coisa aqui que é importante você entender. Basta você renovar a sua mente, basta você confiar na promessa de Deus, basta você alinhar a sua vida com a verdade da palavra, ao invés de tentar interpretar a palavra de acordo com a vida que você vive. Porque se você vive em pecado, então você vai achar que o normal é viver em pecado. Mas esse não é o normal na vida do cristão. O normal na vida do cristão é viver na liberdade, porque foi para a liberdade que Jesus nos chamou.
tá bom? Então aceita essa verdade aí na tua vida, põe isso no teu coração, você é filho de Deus, você já foi libertado do pecado, o pecado não domina mais sobre você. Viva nessa liberdade que Deus te deu. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.